Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, tem algumas notícias que apareceram nesses últimos dias que eu acho que são muito importantes serem faladas, discutidas, enfim. Primeiro, lá na Alemanha, abriu-se uma discussão dizendo que a zoofilia ela deveria ser permitida, né? Tanto que eles pedem que no LGBTQ+, incluísse a letra Z de zoofilia. E a discussão está sendo feita lá para que haja uma liberação para esse tipo de prática sexual. Veja, a argumentação que eles usam é que toda forma de amor é válida e que isso é uma escolha da pessoa e assim por diante. Isso é um precedente muito grande para que se abra a possibilidade no futuro da pedofilia, que é algo que para muitos é considerado apenas como uma doença e não como um desvio de caráter ou desvio moral, né? E uma notícia me surpreendeu bastante, porque é muito difícil entender e compreender e imaginar que isso esteja acontecendo. Dois irmãos, um homem, o irmão e sua irmã, eles assumiram o seu relacionamento amoroso através da internet. Eles foram até a internet, o rapaz foi comunicar, né, enfim, as pessoas, o público em geral, de que eles tinham um relacionamento amoroso, que eles já haviam comunicado os seus pais e que ali eles estariam assumindo esse relacionamento. Agora perceba, eu quero que você entenda que muitas coisas elas vão sendo normatizadas na nossa sociedade através da escola, através da literatura, através do cinema, das artes, né? Muitos desenhos hoje, muitas programações infantis, elas vão normatizando determinados comportamentos e os filhos estão crescendo, sendo bombardeados com essas ideologias. E nós, pais, nós, avós, enfim, os adultos, tem que começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, porque os desvios de caráter estão sendo incentivados cada dia mais nesse contexto. Então, essas coisas vão se tornando, entre aspas, normais, enquanto que houve muita gente que falou contra, falou, cara, isso é incesto. Ele falou assim, e o rapaz responde, e daí, cara, a gente não está preocupado com essas abordagens morais e tal, o que importa é o amor que a gente sente um pelo outro, e assim vai. Então, há um texto lá em Lucas, capítulo 17, que diz assim, verso 28, da mesma forma ocorreu nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O deserto que há em volta do Mar Morto, ele é mais ou menos a região de Sodoma e Gomorra, que foi amaldiçoada por Deus. Você percebe? A ponto de, quando Deus ele decide destruir Sodoma e Gomorra em função de toda a degradação moral que eles tinham naquela sociedade, ele avisa Abraão e Abraão intercede pelaquela cidade e Deus ordena os anjos irem retirar a família de Ló, porque se houvesse um justo na cidade, pelo menos, aquela cidade não seria destruída. E quando os anjos estão dentro da casa de Ló, os homens daquela cidade vão à porta de Ló, tentam invadir a casa de Ló, né? Tanto que os anjos cegou a todos os homens e queriam que Ló colocasse eles para fora para que eles fossem estuprados por eles. Então, está na Bíblia. Perceba o quanto que isso pode ser prejudicial para uma sociedade. E Deus ele não se agrada disso.
há um aspecto moral e há um aspecto espiritual que nós temos que compreender. Então, a igreja, ela tem um papel muito importante nesse contexto, porque é como Ló. Enquanto Ló estava na cidade, ela foi preservada. Quando ela foi retirada, ela foi totalmente destruída, a ponto de ter até hoje as marcas dessa maldição estabelecida por Deus naquela região. Então nós temos que entender o nosso papel. Nós somos esses justos que estamos aqui para poder mudar o contexto dessa sociedade. Você que é pai, você precisa compreender o seu papel. Não é simplesmente pegar um celular, entregar na mão do seu filho, imaginando que nós temos que gastar tempo, nós temos que assumir a nossa condição. Nós, homens, temos que realmente assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Quantas crianças estão crescendo sem a presença dos seus pais, mas muitas vezes é muito até pior, ter pais presentes e ausentes ao mesmo tempo, porque eles estão presentes fisicamente, mas são totalmente ausentes moral e espiritualmente na vida dos seus filhos. E o que a gente tem que começar a entender é que nós precisamos construir uma sociedade, nós cristãos principalmente, que nós temos que passar a influenciar e ensinar os nossos filhos a não serem simplesmente bons cidadãos, bons profissionais. Acima de tudo, eles precisam ser ensinados a serem homens e mulheres de Deus. Porque se forem homens e mulheres de Deus que amem o Senhor, que temam o Senhor, consequentemente, eles serão bons cidadãos, bons pais, boas mulheres e assim por diante. Veja, tudo isso eu estou falando porque há uma guerra que está sendo travada no campo ideológico, mas que por trás de si tem uma guerra espiritual. O foco do inimigo é destruir os valores familiares. O foco do inimigo é destruir os valores e os princípios cristãos. E automaticamente, se nós não assumirmos o nosso papel, nós vamos ver isso crescer muito fortemente na nossa sociedade. Veja, a ponto de lá na Alemanha, uma sociedade estruturada, hoje discutir que deve se incluir a letra Z no LGBT, blá, 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 porque eles estão discutindo a liberação da zoofilia. E tudo isso lá na frente vai abrir possibilidade para pedofilia. Não se surpreenda com isso, porque para alguns é tratado apenas como uma doença, não como desvio de caráter ou coisa do tipo. Então, porque o argumento que se dá é toda forma de amor é válida. E aí as pessoas dizem assim, não, mas Deus é amor. Mas o amor não é Deus. É isso que as pessoas confundem. Então elas tentam justificar o seu erro na própria pessoa de Deus, e isso não é possível. Deus, ele continua sendo Deus santo, e ele exige santidade principalmente do seu povo, e ele quer que a gente assuma o nosso papel e a nossa condição. Que o homem, seja pai, seja marido, que a mulher, seja esposa, seja mãe, e assim por diante, cada um assuma a sua responsabilidade. Por quê? Porque todas essas coisas vão influenciar positiva ou negativamente a sociedade que nós vivemos. E nós não podemos fechar os olhos, cegar ou ficarmos simplesmente alheios, porque muitos cristãos dizem assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem. Porque você tem que assumir a sua posição e você tem que confrontar o pecado, denunciar o pecado, dizer que está errado, ensinar o caminho do Senhor, porque muitas vezes nós nos acomodamos na nossa vidinha de ir para a igreja, voltar, sem nos posicionarmos em relação a nada, e o que a gente vê é essa degradação moral, que nós poderíamos contribuir para que ela não acontecesse, ou se acontecesse, ela pudesse ser revertida, porque nós temos as boas novas da palavra de Deus. O evangelho é isso, são boas novas. Deus, ele tem uma vida nova, ele tem uma vida de salvação, ele tem uma possibilidade de justificação, ele tem uma possibilidade de mudar esse contexto de coisa. Eu quero que você pense, eu quero que você analise, e eu quero que você se posicione diante de tudo isso. Fazendo o quê? Pregando a palavra, demonstrando em vida, manifestando a graça de Deus através das suas ações, através dos seus ensinamentos e através da responsabilidade que você assume diante de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.